Olá, gente bonita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Chega mais! Hoje nós vamos falar sobre 3 gêneros textuais que são considerados gêneros irmãos. Isso mesmo, irmãos porque algumas características são similares entre um e outro. Nós vamos falar sobre a fábula, o apólogo e a parábola. Com certeza, em sua vida, você já ouviu pelo menos 2 desses gêneros, que é a fábula e a parábola, que são mais conhecidos. Hoje nós vamos ver cada um desses gêneros, começando pela fábula. A fábula é uma narrativa curta, com poucas personagens e que apresenta uma moral da história, uma lição ao final, um ensinamento. A fábula também é narrada em terceira pessoa. Lembra dos focos narrativos? Foco narrativo em primeira e em terceira pessoa? Aliás, se você ainda não sabe muito bem esse conhecimento, esse conteúdo, clica aqui em cima que nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre foco narrativo. Mas voltando, a fábula então possui essas características. Narrativa em terceira pessoa, né? É um textinho curto e poucas personagens. E sobre as personagens, elas são animais. São animais com atributos, características humanas. Ou seja, trata-se de uma figura de linguagem que é empregada. Esta figura de linguagem é personificação ou prosopopeia. São sinônimos, tá? Tanto faz um nome como o outro. E de que jeito que são escolhidos esses animais, esses personagens? Assim de qualquer jeito? Não. A pessoa que escreve a fábula, ele escolhe o autor, essas personagens, considerando as características dos animais. Por exemplo, quando você ouve falar de um leão, você já pensa assim, um animal forte, rei da floresta, né? Caçador. Então, quando o autor da fábula escolhe o leão, ele escolhe pensando nessas características que vão ter alguma importância para a construção do seu texto, para a lição que ele quer ensinar. Quando você pensa, quem sabe, na raposa, você pensa no animal gatuno, ligeiro. Então, essas características são consideradas na escolha ali que o autor faz das personagens. Se você pensa numa formiga, obviamente você pensa num ser trabalhador, que trabalha em grupo, né? Em conjunto. Na coruja, né? Sabedoria, né? Um animal noturno, sábio, e assim tantos outros. O cachorro, um animal leal. Então, esse conhecimento, essas características, essa alegoria é considerada para a escrita da fábula e para a escolha das personagens, culminando então naquela expectativa que é quebrada, né? Quando você está esperando que vai ter uma ação e de repente tem outra na narração, e aí nós temos a moral da história e o ensinamento. E o apólogo? O apólogo possui características bem similares. Também é uma narração curta, também tem poucas personagens, apresenta no final um ensinamento, uma moral, né? Uma lição para o leitor ou para o ouvinte. Contudo, as personagens não são animais. As personagens são seres inanimados. Ainda assim, a figura de linguagem que está sendo usada é a prosopopeia, a personificação, porque esta figura de linguagem considera que seres inanimados ou animais passam a ter características e atributos humanos. Mas no caso do apólogo, ali as personagens que são apresentadas são seres inanimados, como o serrote, né? Que é lá tem um ensinamento lá do serrote, que serra lá, que corta, quem sabe uma tesoura, quem sabe a linha, a agulha. Inclusive Machado de Assis escreve um apólogo muito interessante, com uma moral de história muito legal, intitulado Apólogo mesmo, em que personagens como linha, agulha são ali apresentados e tem uma conversa quando eles estão ali, quando elas estão sendo utilizadas para fazer um vestido de festa. Vale a pena ler, vocês encontram ali fácil na internet esse texto. E por último, nós temos ali dessa família, dessas 3 irmãs, né? Ou melhor, desses 3 irmãos, esses gêneros textuais, nós temos a parábola. A parábola também é um texto curto. É um texto curto com poucas personagens que apresenta um ensinamento, uma moral, uma lição, muitas vezes atribuídas e relacionadas a uma lição religiosa, espiritual, né, bíblica. Contudo, entretanto, todavia, as personagens da parábola são seres humanos mesmo. Só que essas pessoas, elas não recebem nomes próprios. Elas são identificadas pelas suas funções, né, pela sua profissão. O semeador, né, quem sabe, o pastor,
pastor e assim por diante. E essas personagens são escolhidas de acordo com as suas funções e o que essa função representa para a moral da história que será ali lançada, que será construída, que será ensinada. Jesus, nós quando lemos o Evangelho, encontramos várias parábolas ali. Jesus ensinava as pessoas por meio de parábolas, né? Apresentando ali, quem sabe, a parábola do semeador, do pastor de ovelhas e assim por diante. Uma parábola que eu gosto muito está em Lucas 15. Se você tiver a oportunidade, pegue a Bíblia lá e vai ler. Lucas 15, na verdade, apresenta 3 parábolas. E essas 3 parábolas, juntas, nesse encadeamento, apresentam apenas uma lição. Nós temos ali Jesus reunido ali e ele estava ali comendo quando os fariseus e os escribas chegam próximos e vendo ali, fala assim: nossa, mas este come com pecadores. Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo o pensamento deles, porque Jesus é Deus, começa então a contar uma parábola, como uma forma de ensinar. E a parábola que ele conta primeiro é a parábola das ovelhas, né? Que o pastor percebe ali que das 100 ovelhas dele, uma havia se perdido e ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Jesus, então, como um bom professor, amplia esse ensinamento. Essa história estava sendo contada para os fariseus e escribas, para que eles entendessem que ele, como um bom pastor, estava buscando as ovelhas perdidas. E Jesus continua a história com uma segunda parábola que é da dracma perdida. Então conta a história de uma mulher. As personagens não têm nome, não é a Fabiana, não é, quem sabe, a Sara ou a Flávia ou quem sabe o Alex, né? Não, as personagens, elas são representadas ali ou pela profissão delas ou por aquela função que ela está exercendo dentro da história. Aquela mulher, ela perde uma das suas joias, uma das suas moedas, e aí ela convida as amigas e vai procurar aquela moeda perdida, e quando ela encontra a moeda perdida, ela fica muito feliz. Jesus então conta uma terceira parábola ainda para eles que estavam ouvindo. Olha, se é que vocês ainda não entenderam, vou explicar de novo. Então na primeira, ele fica muito feliz, o pastor fica feliz porque encontra a ovelha perdida. Na segunda parábola, né, a mulher fica muito feliz porque encontra a moeda perdida. E aí a terceira parábola, a mais longa das 3, ele conta a história do filho pródigo, que com certeza você já ouviu, do garoto que perde os bens, né, perde a parte da herança, vai, gasta tudo, depois retorna, e quando retorna, o pai fica feliz em receber, faz uma festa por aquele filho que voltou, todo contente, mostrando de novo a felicidade do pai em receber aquele filho, em encontrar aquele filho de novo. Nessas 3 parábolas, Jesus estava ensinando uma lição para aquelas pessoas que estavam ouvindo, estavam fazendo uma crítica dele estar comendo ali com os pecadores. Jesus estava dizendo que ele, como Deus, estava vindo, ele veio para buscar os perdidos, para salvar os pecadores. Então vejam só, a parábola tem personagens, seres humanos, que são escolhidos de acordo com as suas profissões, né, com características, para que uma história, para que uma moral possa ser contada para alguém. Vejam só, nós temos então os 3 gêneros irmãos: fábula, apólogo e parábola. Os 3 são narrativas curtas, os 3 apresentam uma moral da história, os 3 têm poucas personagens, mas na fábula as personagens são animais, no apólogo as personagens são seres inanimados e na parábola as personagens são seres humanos. E para encerrar este vídeo, eu quero fazer a leitura de um pequeno texto com vocês. Acompanhem comigo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio do espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis aí a parábola do semeador. Meu desejo é que este vídeo, o canal Contexto todo, possa ser uma oportunidade de uma semente que cai em terra boa, para que você torne-se um leitor ávido e, quem sabe, também um escritor, produtor de fábulas, apólogos e parábolas. Curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal
para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Fui!